aqui eu e Marco, conversando um pouco sobre os condicionamentos. E hoje, com um tema específico sobre os ecos do passado. Marco, fala pra gente um pouco o que são os ecos do passado. Ok. Então, como nós já vimos, condicionamentos são aqueles comportamentos que, independente da nossa vontade, a gente manifesta. Ecos do passado são condicionamentos herdados de nossa família, principalmente dos nossos pais ou daqueles que nos criaram. Significa que nós copiamos, herdamos gestos, palavras, expressões, comportamentos dos nossos pais. E podem ser positivos ou negativos. E Marco, e por que isso acontece? É porque tudo aquilo que nós amamos dos nossos pais, a gente tende a repetir. Mas também tudo aquilo que nós odiamos, que nós rejeitamos no nosso pai, nos nossos pais, no nosso pai, tendemos a repetir. Inclusive com os nossos filhos, alguns comportamentos que nós não gostávamos dos nossos pais, que nós não aceitávamos, tendemos a repetir com os nossos filhos. Ou ainda existe o condicionamento reverso, que é o seguinte: algo que você não gostou no comportamento do seu pai e que você cria um condicionamento exatamente oposto daquilo. E tanto um quanto o outro são prejudiciais à nossa vida. E então, muitas vezes nós temos comportamentos que a gente não gostaria de ter, mas é inevitável, a gente não consegue evitá-los. E por que isso acontece? Comigo já aconteceu. Por quê? Certamente é porque é um condicionamento. E pode ser o condicionamento do passado. Ele pode ser um condicionamento que você herdou do seu pai e da sua mãe. Normalmente, esse condicionamento, ele pode vir com uma rejeição e um sentimento negativo que você adquire pelo seu pai. Para corrigir isso, é necessário dois aspectos. Já sei. Um eu já sei. Em primeiro lugar, a gente precisa tomar consciência de que esses sentimentos, esse redemoinho de sentimentos acontece dentro de nós. E fazer esse reconhecimento interno e enfrentar essa verdade interna. E, inclusive, é muito comum que carreguemos dentro de nós os dois sentimentos ao mesmo tempo, amor e ódio pelos nossos pais. É isso mesmo, Ares. E o segundo é você perdoar os seus pais. E você entender que os seus pais não são culpados por ter esse tipo de comportamento. Eles, assim como você, herdaram também dos seus pais. E eles, por sua vez, herdaram dos pais deles. E assim sucessivamente por dezenas de gerações, formando um verdadeiro eco do passado. E então, como corrigir isso? Com a consciência. Você tomando consciência e observando isso. E o exercício de observar que você tem esse condicionamento, você vai percebendo cada vez mais rápido esse condicionamento e vai chegar num determinado momento que no ato de você expressar o seu condicionamento, você vai se dar conta dele e nesse momento você dissolve o condicionamento dentro de você. Nossa, que fantástico isso, né, Marco? Então, para mim, me dá a impressão que é fundamental que haja uma intenção interna muito forte, né? Exato. Então, nós esperamos que os telespectadores tenham gostado desse tema, né? Podemos dar continuidade, vocês podem escrever para nós, né? E estaremos na próxima quarta-feira de volta aqui com vocês, às 19h30. Ao vivo, esperando por você.